Vamos para a Prefeitura de Paulínia. Analise afirmativas a seguir referentes à comparação entre discos rígidos tradicionais e discos rígidos sólidos. O disco rígido tradicional, ele é eletromecânico. O disco rígido tradicional, ele vai ser formado por trilhas, setores, cilindros. O disco sólido, o SSD, ele tem várias vantagens. Quais são as vantagens? O disco SSD, ele é cerca de 10 vezes mais rápido. Isso já é uma grande vantagem. Agora, você já pode inferir que se ele é tão mais rápido, ele tende a ser o quê? Muito mais caro. Porque ele é muito melhor. O SSD é mais rápido, é mais leve. A gente diz que ele é mais resistente a impactos. Como assim? O fato dele não ter partes móveis faz com que ele tenha uma durabilidade maior em relação a quedas. Se cair no chão, não vai estragar com tanta facilidade quanto um disco magnético. Ele consome menos energia, logo a bateria do teu dispositivo dura mais. Por isso é muito indicado em equipamentos móveis. Enfim, o SSD é muito melhor. Isso já é uma premissa. Agora, vale a pena mostrar para vocês a diferença física entre o HD e o SSD. E para isso eu vou recorrer ao Google. Vou jogar aqui num Google, num Bing da vida, para mostrar uma imagem. À esquerda eu tenho o HD tradicional, magnético, velho. Aí vocês vão observar que ele tem uma cabeça com uma agulha para leitura e gravação. Lembram do disco de vinil? Onde a agulha se mexia para tocar a música? Aqui a agulha vai se deslocar entre os setores para poder achar as informações. Esse acesso ele já implica um deslocamento da agulha. A gente tem várias faces com discos sobrepostos nesse cilindro. O SSD, ele é como se fosse um monte de chips aqui, ó. É como se eu tivesse vários pendrives aqui. Não tem partes móveis. Daí a maior durabilidade. Não precisa ficar mexendo uma peça para achar a informação. A leitura aqui é eletrônica, a escrita também. Então, se você visualiza essa tecnologia sólida, você já percebe coisas que vão levar às benesses. Lembra que o SSD é o quê? É mais rápido, mais resistente a impacto, consome menos energia, não tem partes móveis. Qual é a desvantagem dele hoje? O preço. Mas é uma questão de tempo para ele se tornar o padrão. Assim como o disquete se tornou obsoleto, no futuro próximo o HD magnético que a gente está vendo também vai estar obsoleto. Legal? Então, vamos para a primeira. Hoje, os HDs em geral são mais baratos. Sim, a mídia magnética é mais barata. Então, o item 1 é verdadeiro. Ele quer saber o que está correto. Se o item 1 é verdadeiro, a letra A já rodou e a letra D também. 2. SSDs em geral são mais rápidos? Cerca de 10 vezes mais rápido. Então, o item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, a letra C já rodou. SSDs são mais silenciosos? Sim, por quê? Porque não tem peça se mexendo dentro dele. Ele não tem as partes móveis. O HD, ele pode ser barulhento. No HD, a agulha lá, a cabeça de leitura e gravação, ela se mexe. Nisso faz barulho. O disco roda. Isso faz barulho. O SSD não faz barulho. Então, ele é mais silencioso. Logo, o item 3 também é verdadeiro. O gabarito é o quê? Letra E de eco. Beleza? SSD, pessoal, está na moda. Então, faz uma seta aí, um asterisco. Marca essa questão porque é muito propenso o assunto a se repetir na sua prova. Vamos para a próxima.
Aí a gente vê Prefeitura de Paulínia e Imbel. Considere os tipos de artefatos para armazenamento de dados a seguir. Item 1, Drive HD. O que é um Drive HD? É aquele tradicional magnético, ok? Hard Disk é a sigla do HD. Pode aparecer HDD, Hard Disk Drive, mesma coisa. Item 2, Drive SSD. Item 3, Pendrive. O que o SSD e o Pendrive têm em comum? A tecnologia, que é uma tecnologia sólida, ao contrário do disco rígido, que é magnético. Considerando os modelos mais comuns de cada tipo, assinale a opção que mostra em ordem correta, do mais rápido para o mais lento. Bom, o mais rápido vai ser o SSD. Então já começa com 2. Aí acabou a questão, né? O item 2 sendo verdadeiro, acabou a questão. Drive SSD, item 2. Qual o segundo mais rápido? É o HD magnético, gente. O pendrive, ele não é mais rápido que um HD. Ainda que a gente utilize um pendrive com USB 2.0, 3.0, um HD SATA vai ser bem mais rápido que um pendrive. Então, primeiro a gente tem SSD, depois a gente tem o disco rígido HD e depois o pendrive, dentre as mídias secundárias, né? Dentre essas memórias secundárias. Por isso o gabarito ficou o quê? Letra C de Charlie. Se a gente tivesse, talvez, uma alternativa 2, 3, 1, mais gente tivesse errado. O que o examinador facilitou aqui foi colocar uma única alternativa começando com item 2. Agora, ao mesmo tempo, aquele carinha que se baseia no chute, dificilmente vai marcar a letra C. Né? Por quê? Na técnica doida do chute, a gente tem a tendência a marcar a alternativa que apresenta a maior quantidade de itens. Então, nesse caso, a letra C foge à regra do chute. Mas é o gabarito. Letra C de Charlie. Eu não gosto de regra de chute, eu gosto de saber a matéria. Vamos para a próxima. Bom, Prefeitura de Paulínia. No anúncio publicado na internet, aparece a oferta de um notebook descrito como abaixo. Intel Core i5, 1035G1, 8GB, 256GB, GB gigabytes, né, pessoal? Então ele colocou Intel Core i5, 1035G1, isso aqui é o quê? O modelo do processador. Intel, fabricante do processador, Core i5, modelo. E esse 1035 é como se fosse a geração. Está atrelado à geração. 8 GB é a capacidade da memória RAM. Como é que eu sei isso? Pelo tamanho. As propagandas de computadores, os anúncios, eles não trazem para a gente, muitas vezes, a descrição certinha, passo a passo. Até porque quando se faz um anúncio no jornal, se paga pela quantidade de palavras. E aí é normal você subtrair e deixar de forma implícita. 8 GB aqui é memória RAM, é memória principal. 256 GB, ele escreve do lado, ó, é o SSD. 256 GB é uma capacidade de SSD. Por que ela é baixa se comparado a um HD que tem 1 TB, 2 TB? Porque o SSD é mais caro. E esse W10 aqui quer dizer o Windows 10. Vamos ver o que ele está perguntando. Assinale o significado do trecho, 256 GB. 256 GB talvez fosse até o mais fácil. Por quê? Porque ele escreve do lado, SSD. Então, capacidade de memória principal, a capacidade da memória principal é 8 GB. Capacidade do disco rígido? Capacidade do disco? Sim. 256 GB é a capacidade do disco. O modelo do processador vai ser o Intel Core i5.
a gente pode considerar que toda essa primeira parte até o 8 GB é o modelo do processador. Resolução do monitor do vídeo não é descrita, não sei. E velocidade da CPU? A velocidade também não é descrita. Porque a velocidade seria expressa em Hz. E não há essa especificação. Ele só colocou o modelo, ele não colocou a velocidade. Beleza? Então o gabarito aí é o que? Letra B de Bravo. Agora, o que eu gostaria que vocês já anotassem ou lembrassem? Vamos começar com disquete. O disquete não cai mais. É verdade, mas por descargo de consciência a gente coloca aí. Ó. O disquete ele tem 1.44 MB. O CD tem a capacidade padrão de 700 MB. O DVD tem a capacidade padrão de 4,7 GB. O Blu-ray ele tem a capacidade padrão de 50 GB. É o Blu-ray de dupla camada. Aí a gente vem com o HD magnético, com capacidade padrão atualmente, variando de 1 a 2 terabytes. 1 ou 2 terabytes. O SSD, variando aí de 240, 480, 960 gigabytes. Beleza? O pendrive, variando aí de 4, 8, 16, 32, 64, 128 gigabytes. Da mesma forma, o cartão de memória. Esse cartão de memória, que pode ser chamado de SD, variando aí de 1. Cartão de memória que a gente usa no celular, na máquina de fotografar. Variando de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB. Beleza? Bom, acho que essas são as principais mídias, né? Aí a memória RAM. A memória RAM hoje vai variar de 4, 8, 12, 16, 32 gigabytes. 32 seria, na atualidade, um valor excelente. Muito, muito, muito. Acho que o padrão ainda está em torno de 4, 8 GB. Ok? O meu computador tem 16. Agora, a título de curiosidade, a memória cache, ela costuma ter 1, 2, 4 megabytes. E os registradores? O registrador é expresso em bits. Beleza? Isso é só para você poder fazer uma relação numa questão. E também para você perceber aquela ideia da hierarquia. Beleza. Avançando aí. Assinale o dispositivo de computador que serve exclusivamente para entrada de dados. Galera, exclusivamente. Ele não pode ser de entrada e saída, não pode ser híbrido. Tem que ser somente de entrada. O HD, ele é híbrido. Ele é de entrada e saída, input e output. Então, o HD é de entrada e saída. Quando que o HD é de entrada? Quando ele lê. A leitura, ela está associada à entrada. E a gravação está associada à saída. Sempre que você observar uma mídia, se a mídia pode ser lida, é de entrada. Se pode ser gravada, é de saída. Se você pode ler e gravar, é de entrada e saída. Com isso, a gente pode ter uma pegadinha do tipo CD-ROM. O CD-ROM é uma mídia somente de leitura, então ela é só de entrada. Por quê? Read Only Memory. Já um CD-RW, que é aquele CD regravável, ele é de entrada e saída, porque ele pode ser lido e gravado. Perceba que existem algumas mídias que só admitem leitura. Aí vão ser dispositivos apenas de entrada. E as mídias que são secundárias e admitem leitura e gravação
vão ser de entrada e saída. Legal? Agora, a impressora é só de saída. Ah, professor, mas eu tenho uma impressora que escaneia. Aí na prova apareceria multifuncional. Via de regra, a impressora é só de saída. Você não pode extrapolar a questão. Se ele falou impressora, é de saída. Se ele falar multifuncional, é híbrido. Ok? Quando você pensa em memória, a memória não é um dispositivo de entrada e saída. Né? Via de regra, quando ele fala memória, na arquitetura básica dos computadores, a gente vai ter 3 componentes: processador, memória e dispositivo de entrada e saída. Então, a memória RAM e a memória ROM, elas são um subsistema do computador. Assim como o dispositivo de entrada e saída é outro subsistema. O pendrive ele tem um caráter periférico, né? Porque ele não está no computador propriamente dito, ele é colocado numa porta. O pendrive ele tem um arquivo e você coloca no computador para que aquele arquivo possa ser lido e carregado na memória RAM. Né? Lembrem o conceito de memória secundária. A memória secundária, ela é secundária porque quando eu quero acessar alguma coisa, ele tem que carregar aqueles dados na memória RAM, na memória primária, na memória principal. O processador não consegue acessar diretamente o pendrive. Então, o pendrive, ele serve para entrada de dados, serve para saída de dados em relação ao processador, em relação à memória. Beleza? Agora, memória RAM e memória ROM não tem essa classificação. É isso que eu estou querendo colocar. Eu não posso classificar a memória RAM como sendo é de entrada e saída porque lê e grava. Não. A memória RAM é uma memória. Aí é uma outra classificação. O pendrive, ele é uma memória, mas também é um dispositivo de entrada e saída. As mídias secundárias podem assumir o papel de entrada e saída. Beleza? Monitor de vídeo é só de saída. Ah, professor, mas o meu monitor é touchscreen. Eu posso botar o dedão para abrir um ícone. Beleza. Mas se não estiver falando touchscreen, a regra é que o monitor seja de saída. E ele quer exclusivamente de entrada. Então, o gabarito é o que? Letra E. Beleza? O teclado é o dispositivo de entrada. Vamos para a próxima. Observe os dispositivos listados abaixo, tipicamente encontrados em um computador pessoal. Impressora é de saída. Mouse é de entrada. Teclado é de entrada. E monitor é de saída. São dispositivos de saída a impressora e o monitor. 1 e 4, gabarito letra C. Vamos lembrar. Entrada, saída e híbridos. Quais seriam somente de entrada? Eu posso pensar aqui no teclado, no mouse, no trackball, no touchpad, no scanner. O que mais? No leitor de código de barras, que seria um leitor óptico. O que mais? No microfone, no joystick. Seriam todos dispositivos de entrada. Quando eu penso em saída, eu penso no monitor, na impressora, num plotter. O que mais? Na caixa de som, no alto-falante. Quando eu penso em dispositivos híbridos, são aqueles que são de leitura e gravação. São aqueles que permitem entrada e saída. Então, híbridos. O padrão é a multifuncional.
Mas eu posso pensar também no monitor. Gente, multifuncional já é implícito que é o quê? Uma impressora multifuncional. A impressora multifuncional ela já tem o papel de scanner. Por isso que ela é de entrada e saída. Eu posso pensar no monitor touchscreen. Esses dois são os mais comuns aí. Aí eu poderia pensar num pendrive, porque lê e grava. Numa mídia como o CD-RW. O CD-ROM ficaria do lado da entrada. O CD-RW, entrada e saída. Professor, eu tenho joystick que vibra. Oh, meu Deus. O joystick raiz mesmo, da minha geração, do Atari, é só de entrada. Agora, esse joystick mais Nutella, mais moderno, esse joystick que vibra, a vibração pode ser a ideia da saída, né? Eu estou lá dirigindo um carro, passei no buraco, pum, o joystick vibrou. Virar para a esquerda ou direita é a entrada. A vibração, passou no buraco, seria a saída. Isso pode cair? O cara caiu numa prova da OCP. Não é FGV. Mas deixa aí. Pessoal, lembrei da webcam. Bota a webcam na entrada. A câmera, a máquina de fotografar, vai ser um dispositivo de entrada. Então, eu não tenho a intenção aqui, pessoal, de esgotar a classificação dos dispositivos de entrada e saída. Mas fica a deixa, beleza? Então, gabarito letra C.